Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. Paramos na aula passada no capítulo de número 5 do livro do Gênesis, né? Falamos aí sobre as genealogias de Adão até Noé. Respondemos aí algumas dúvidas frequentes que tem dentro destes capítulos e hoje nós daremos início a partir do capítulo de número 6 do livro do Gênesis. Sempre lembrando vocês que nessas aulas nós abordaremos os principais pontos e tópicos de cada capítulo da Escritura Sagrada e assim vamos caminhando aí no nosso estudo, ok? Bom, galera, logo no começo aqui vai ter um grande embate teológico, porque vai falar aqui no capítulo 6 da corrupção do gênero humano, ou seja, os homens se corromperam a tal ponto que chegou a um nível insuportável para Deus e Deus terá que impetrar o seu juízo sobre a terra dos homens. E aqui vai aparecer uma expressão interessantíssima, a expressão que vai aparecer aqui, e viram os filhos de Deus, o termo que aparece ali é Bená Elohim, do hebraico, né? Bená Elohim, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, ou seja, os filhos de Deus, ó meu filho de Deus, que bonequinho, pelo amor de Deus. Viram que as filhas dos homens eram formosas, né? Vou colocar o cabelinho aqui, e tomaram para si mulheres, né? Esposas. A grande briga e embate teológico que tem aqui, quem são esses filhos de Deus? Eu deixarei para abordar isso daqui de forma mais ampla, lá no livro de Judas, já no finalzinho da Bíblia, porque lá vai me dar mais conteúdo para poder trabalhar. Aqui é muito raso para poder trabalhar as ideias que se tem sobre esse texto, mas eu já quero adiantar para vocês. Dentro deste texto em especial aqui, viram os filhos de Deus, né? Viram os filhos de Deus, colocar Deus aqui igual os judeus escrevem Deus com demudo, né? E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. A grande briga aqui é o seguinte, tem uma posição teológica que entende que esses filhos de Deus eram anjos. Então, se assim fosse, esses anjos coabitaram com mulheres e tiveram filhos, né? Que o próprio texto diz que neste período na Terra houve gigantes. E o termo que aparece no hebraico ali para a junção desses filhos de Deus com as filhas dos homens seria Néfilins, né? Os Néfilins ou Anaquins. A palavra Nephilim do hebraico, ela traz a ideia de caído. E aí quem defende que a gente vai falar, tá vendo aí, ó? Realmente são filhos de anjos com mulheres e por isso que é dado o nome deles é chamado de caídos. Tem um livro apócrifo chamado o livro de Enoque, né? O livro de Enoque, nossa, que caligrafia feia, me perdoe, mas vamos lá. O livro de Enoque fala sobre este contexto. O livro de Enoque é tido como um livro apócrifo. E o que significam livros apócrifos? Livros apócrifos são livros que não foram tidos como livros inspirados por Deus. Os livros apócrifos não entraram em nossas Bíblias, porque eles tinham um erro geográfico, tinham um erro teológico, tinham muitos erros, então por isso não passaram ali nos concílios, né, nos ajuntamentos ali da igreja, para poder saber o que era e o que não era inspirado divinamente por Deus. E neste livro de Enoque vai falar que realmente em Gênesis 6 aqui, os Bená Elohim, os filhos de Deus, são anjos, que eles vieram como homem. Lembra que no Velho Testamento eles aparecem como homem? Nós vamos ver aqui aparecendo para Abraão, aparecendo para Josué, aparecendo para Jacó, aparecendo para Manoá, o pai de Sansão, eles iam como homem. Então, na ideia aqui, quem entende assim, né, que realmente anjos se deitaram com mulheres, eles vieram como homem, revestidos de carne, e assim coabitaram e casaram com mulheres, e dessa junção nasceu um ser híbrido chamado Nefilins ou Anaquins, que eram grandes homens e estatura. Essa é uma das posições. A segunda posição, na verdade, é que os filhos de Deus não são anjos, porque anjos não podem ter relacionamento e tal, enfim, e vai falar que, na verdade, esses filhos de Deus aqui é a descendência de Sete, descendência piedosa de Sete. Nós vimos nas primeiras aulas lá, né, que após Adão sair do jardim com Eva, ele teve filhos e filhas, então Caim matou Abel, e Adão pede a Deus outro filho, e Deus lhe dá um filho que ele colocou o nome de Sete, e diz então o texto que com a descendência de Sete voltaram a buscar a Deus, ou ser tementes a Deus. Então, na verdade, aqui quem fala que não é anjo, vai dizer que esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, e as filhas dos homens
são as descendentes de Caim, que na verdade seria só isso, né? Seria as filhas dos homens que não tinham temor a Deus, casou com os filhos de Deus aqui, que era a descendência de Sete, que era piedosa. Essas são as duas explicações mais clássicas. Tem mais posições sobre esse texto que eu abordarei lá no final da Bíblia, lá no livro de Judas, que vai ter uma ideia mais ou menos também atrelada aqui a este contexto, ok? E ainda aqui no capítulo 6, pessoal, é muito interessante, no capítulo de número 6, que vai falar sobre a corrupção, né? Fala aqui sobre esses gigantes que havia nesse contexto. O que vai acontecer aqui? Ainda no capítulo de número 6, Deus chama Noé e diz para ele que destruiria toda a terra, no sentido do ser humano, aquele que ele criou para habitar sobre a terra, porque tinha chegado a um nível tão grande de imoralidade, de pecado, de abandono, de violência, que tem uma expressão aqui que muitas pessoas não conseguem entender, eu quero explicar ela para vocês, que o texto diz o seguinte: e se arrependeu Deus de ter feito o homem e colocado ele sobre a terra? Na verdade, pessoal, não tem como Deus se arrepender, porque Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, como entender essa expressão se arrependeu Deus? Na verdade, dentro da teologia, isso nós chamamos de antropopatia. Antropopatia. E o que é antropopatia? Antropopatia é atribuir sentimentos de homens a Deus, ou seja, Deus ele quer falar conosco de uma forma que nós possamos entender o que ele está sentindo naquele momento. E se ele falar o que ele está sentindo da forma que ele é, ninguém vai entender. Então ele usa aquilo que nós entendemos. Então, neste contexto aqui que Deus estava chamando Noé para falar com Noé, o que Deus sentia em ver o homem nessa degradação total, para nós era aquilo que é equivalente a arrependimento, entendeu? É equivalente a arrependimento. Então usa essa expressão, o escritor bíblico que Moisés, que escreveu esse texto, usa que Deus se arrependeu. Mas na verdade Deus não se arrepende. Simplesmente Moisés está atribuindo nesse texto aqui aquilo que nós sentimos para remontar o que Deus sentia naquele contexto. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Então Deus chama Noé e diz para Noé que é para ele construir uma grande arca, que Deus enviaria o dilúvio e destruiria todo o homem na face da terra. E é interessante que Noé chamou a atenção de Deus, que em um momento ali de degradação total da raça humana, este Noé continuou sendo piedoso e temente a Deus, obediente, pelo menos aquilo que ele recebeu da tradição da família dele, como agradar a Deus e se desviar do mal. O texto bíblico vai dizer, na Bíblia Sagrada, que Noé foi pregoeiro da justiça. E dentro desse contexto aqui, pessoal, é muito interessante porque tem um outro embate teológico que nós vamos entender também mais claramente no Novo Testamento, né? Qual o período mais ou menos que Noé pregou e demorou para construir a arca? Não está claro no texto bíblico quanto tempo Noé demorou para construir a arca e nem quanto tempo ele pregou. Tem uma possibilidade que é entendida mais à frente, quando Deus ali ele vai falar sobre a longevidade da vida do homem. Diz o texto que Deus fala, para que eu não contenda mais que o homem, porque o homem é carne, então o homem não viverá mais do que 120 anos. 120 anos, pessoal. Aqui tem duas interpretações. Eu vou falar aquela que eu acho mais plausível pelo texto e contexto aqui do dilúvio e da ordenança de Deus para Noé. Alguns vão falar que realmente isso daqui está atrelado ao homem, o homem não vai viver mais que 120 anos, mas já tem relatos aí que tem homens vivendo mais que 120 anos. E depois dessa ordenança aqui, você vai ver na própria Bíblia homens vivendo mais do que 120 anos. Então, como entender isso daqui? Isso daqui, pelo contexto desses 120 anos, pode ser entendido que foi o período que Noé pregou até Deus mandar o dilúvio. Ou seja, Deus teria falado para Noé o seguinte: de hoje em diante o homem não viverá mais do que 120 anos, porque depois eu mandarei o dilúvio. Essa é uma das interpretações que eu acho que é mais coerente com o texto. Então, este seria aproximadamente o período que Noé pregou ali no seu contexto, né? Que Deus mandaria o dilúvio. E também tem uma possibilidade que isso daqui tem um duplo cumprimento. Então, como que seria isso? Realmente foi 120 anos que Noé pregou até Deus mandar o dilúvio, desde que Deus o chamou, e que isso também que remontaria que o homem depois não viveria mais do que 120 anos. Tem essas duas possibilidades, daí dá até para aceitar. Mas de primeiro momento eu entendo aqui que Deus está falando que o homem que viveu ali com Noé não viveria mais do que 120 anos, porque Deus mandaria o dilúvio. Lembrando que nesse contexto os homens viviam muito e era essa idade mesmo que aparece aqui, 600, 700, 800, 900 anos. E interessante, né? As pessoas pensam, né? Nossa, Noé foi aí
o pior pregador da Bíblia, né? Pregou 120 anos e só ganhou a família dele. Na verdade, não. Noé foi um dos maiores pregadores da Bíblia. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse que se você não ganhar os de dentro da sua casa, você é pior que o ímpio. Você é como uma pessoa que abandonou a fé. Pessoal, olha que interessante. Por mais que eu pregue para todas as pessoas e ninguém dê ouvido à minha pregação ou acredite no meu chamado através do que Deus tem na minha vida, se minha mulher, meu filho, meus filhos, minha família estiver comigo, tá ótimo. Eles acreditam em Deus na minha vida. E foi o que aconteceu. Noé ganhou pelo menos a família dele inteirinha. Mas o que Noé pregava, pessoal, era bizarro. Por quê? Porque diz o texto bíblico que até então não havia chovido sobre a terra ainda, não tinha chuva. Então o que Noé estava pregando não existia. Imagina alguém chegar aparecendo, você não sabe que é chuva, nunca caiu água do céu. Diz o texto que vinha ali sobre a relva é a grama, né? Sobre o gramado. Sobre o gramado vinha uma neblina, um sereno que molhava a terra. Então não tinha destruição, porque a chuva causa destruição, né? Dependendo da chuva, ela causa muita destruição. Eles não sabiam que era chuva, então Noé começou a pregar, vai cair água do céu, vai cair, mas isso não existe, Noé. Por isso que ninguém dava ouvido para a pregação de Noé. Até que Deus mandou Noé e sua família entrar na arca, selou por fora a arca e Deus mandou água e muita água mesmo. Por isso que Jesus Cristo diz lá em Mateus 24, né, para frente ali no sermão ali, escatológico, naquele contexto ali, ele vai falar que será como nos dias de Noé. Os povos casavam, se davam em casamento, quando repentinamente veio o dilúvio e levou a todos. Chega lá, eu explico melhor esse texto. Assim será o arrebatamento da igreja, não está pregando. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O povo vai nada. De repente, voltou e eles vão aí ficar a boca aberta. Ok, pessoal? Então, no capítulo 6 vai falar sobre isso daí, né? O começo da construção da arca, o anúncio do dilúvio, o anúncio da pregação de Noé.